Esse vídeo é sobre os critérios diagnósticos de diabetes mellitus. Mas antes eu quero lhe pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal do YouTube. O diagnóstico do diabetes mellitus, ele depende da mensuração dos níveis de glicose no sangue. E para isso ele usa 3 métodos. Um método de uma medida da glicemia, uma dosagem pontual da glicemia, que é a glicemia de jejum. Um método da hemoglobina glicada, que dá uma informação para a gente como estava essa glicemia nos últimos meses. E o método do teste oral de tolerância à glicose, ou curva glicêmica, que é a dosagem da glicemia 2 horas após a pessoa ter ingerido uma carga de 75 gramas de glicose. A glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por mililitro, em mais de uma aferição, e com paciente em jejum de 8 a 12 horas, ou seja, esse jejum dele não deve ser menor do que 8 horas, nem deve ser maior do que 12 horas, deve estar entre 8 e 12 horas. Se essa glicemia nessas condições estiverem maior ou igual a 126 miligramas por mililitro, esse paciente é diabético. O outro critério, a hemoglobina glicada, que é a média dessa glicemia, como se portou a glicemia nos últimos meses. O percentual de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, ou o teste de tolerância à glicose ou curva glicêmica, que é uma dosagem da glicemia no sangue 2 horas após a pessoa ter ingerido 75 gramas de glicose. Isso é um padrão já no laboratório. Se essa glicemia, 2 horas após a ingestão dessa sobrecarga de glicose, ela estiver acima de 200 miligramas por mililitro. Então, em qualquer um desses três pontos positivos, a gente tem um diagnóstico de diabetes mellitus. Veja que eu não estou falando aqui eu estou falando um ou outro, não depende se um tiver normal, mas o outro tiver dentro dos critérios, a pessoa tem o diagnóstico de diabetes. Aí vem uma outra questão, e o diagnóstico do pré-diabetes? O pré-diabetes é quando a glicemia de jejum está entre 100 e 125 miligramas por mililitro, quando a hemoglobina glicada está entre 5,7% e 6,4%, e o teste oral de tolerância à glicose, ou a curva glicêmica, que é a dosagem da glicemia 2 horas após a ingestão da sobrecarga de glicose, está entre 140 e 199. Então, em qualquer uma dessas situações, também dá o diagnóstico de pré-diabetes. Nós temos uma outra situação que é um pouco diferente, que é no caso da gestante, do diagnóstico de diabetes gestacional. Diante de uma paciente diabética que vem pela primeira vez à consulta, até a consulta do pré-natal, e ela tem fatores de risco, a gente tem que investigar o diabetes de maneira normal, natural. E se ela tiver um diabetes, isso não é diabetes gestacional. Isso aí é um diabetes, muito provavelmente um diabetes pré-gestacional. E aí os critérios são esses mesmos critérios que eu acabei de falar. Porém, se é uma paciente que começa o pré-natal dela, ela começa a gestação e não é diabética, e durante a gestação ela desenvolve o diabetes, quais são os critérios para a gente dizer que essa paciente que não era diabética, que ela tem agora um diabetes gestacional? Esses números mudam um pouco na gestante, porque na gestante nós temos uma hemodiluição, tem uma liberação dos hormônios durante a gestação, então os números não são os mesmos para as pacientes que não são diabéticas. Então, o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional normalmente acontece no final do 2º para o 3º trimestre da gestação, entre a 24ª e a 28ª semana. E os critérios é a glicemia de jejum maior ou igual a 92 miligramas por ml, ou teste oral de tolerância à glicose ou curva glicêmica, ou seja, aquela glicemia que
que se faz depois da ingestão da carga de glicose, no caso da gestante, na primeira hora ou na segunda hora após a ingestão, maior que 180 mg por ml, aí você vai ter o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.